Senhor, meu irmão, mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica. Nós estamos aqui muito alegres nesta semana. Na semana passada nós estudamos sobre o reinado do rei Ezequias. Hoje nós estaremos estudando sobre o reinado de Josias. Foi um outro rei na história de Israel, muito importante. Nós vamos estar aprendendo as principais características do reinado desse rei em Israel. Então, quero lhe convidar, se você ainda não é inscrito no canal da IAD Glória, se inscreva aqui embaixo. Toda vez que a gente lançar uma aula nova, você recebe a notificação, ative aí o sininho de notificação, tá? Se você já é inscrito, eu quero reforçar novamente. Compartilhe a aula da Escola Dominical com alguém, copie o link aqui embaixo, mande no WhatsApp de alguém, mande no Instagram de alguém, para que alguém possa ser abençoado com o conteúdo da Palavra de Deus, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, está aqui comigo mais uma vez, presbítero Israel, professor da Escola Bíblica Dominical. Amém. A paz do Senhor, evangelista Nelson, uma honra estar aqui. Ele hoje está meio Mibis, homem de preto, né? Estou brincando aqui com o companheiro, né? Vamos aproveitar essa grande oportunidade para aprender a palavra de Deus. Textuário da lição, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 22, versículo número 8, diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro da lei a Safã e ele o leu. Verdade prática da lição. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. A gente estava até conversando aqui no making-off da Escola Bíblica Dominical, que parece uma praga. Toda vez um rei de Israel tem que lutar contra a idolatria, tinha que lutar contra a idolatria, né? E aí o comentarista da lição está dizendo aqui na verdade prática que Deus, ele sempre levanta homens e mulheres que estão dispostos a combater essa cultura da idolatria, que ela é presente de geração em geração. Salomão diz, né? Uma geração vai, a outra vem. Parece que essa cultura da idolatria é muito presente, né? Enraizada dentro da cultura humana, dentro da civilização. E é por isso que Deus sempre tem que levantar homens e mulheres com a capacidade suficiente para combater esse tipo de cultura da idolatria. A leitura bíblica em classe, gostaria de pedir ao presbítero Israel, como sempre, né, que fizesse essa leitura. Olá, povo de Deus, é uma honra estar em mais uma aula. Deus te abençoe e continue assistindo às nossas aulas, e continue também compartilhando, comentando e também fazendo perguntas, viu? Nós estamos aqui para responder. Exato. Vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 22, no versículo de 3 a 5 e 8, no capítulo 23, versículos de 2 a 5 e 21, 22 e 25. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulam, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. Porque o dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos
e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, e confirmaram as palavras deste conselho, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este conselho. E o rei mandou ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do conselho. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Amém. Perfeito. Muito obrigado, presbítero Esael. Nós temos 3 objetivos nessa lição. Primeiro, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Nós vamos ver logo no primeiro tópico, né? A coisa estava tão séria em Israel, quando ele assumiu o reinado, né? Que o livro da lei estava lá, perdido dentro do templo, ninguém sabia nem onde estava, né? E em segundo lugar, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos, né? Ele se destacou por isso. Isso mesmo. E em terceiro lugar, identificar o retorno da celebração da Páscoa, que era uma festa que havia sido instituída por Deus, quando na ocasião que o povo saiu do Egito em direção à Terra Prometida, e essa festa simplesmente se perdeu no tempo. Era como hoje, Jesus, quando antes de subir aos céus, ordenou que nós fizéssemos a ceia, até que ele venha. É como se hoje não fizesse diferença a gente fazer a ceia e não tomasse a nossa santa ceia, né? E esquecesse totalmente a memória do sacrifício de Jesus. Foi basicamente o que aconteceu lá em Israel naquela ocasião, tá? Josias, ele foi o último dos reis justos de Judá, e a Bíblia diz que nunca houve um rei que se voltasse ao Senhor de todo o coração como ele até então. Nenhum dos reis que foram anteriores a ele se voltou ao Senhor com um coração tão doado, com um coração tão entregue, com um coração tão fiel, de maneira que ele expulsou de vez todas as falsas divindades que o povo tinham sido introduzidas no meio do povo, né? A adoração a falsos deuses, instituiu novamente a adoração ao Deus de Israel. Logo no primeiro tópico da lição, o comentarista ele trata sobre a reparação do templo. O que Josias fez quando ele assumiu? Veio o desejo no coração dele de reparar o templo do Senhor, que até então estava um templo abandonado. Então o que ele faz? Ele chama um escrivão dele, chamado Safã, e diz assim: ô Safã, pegue seus assessores, vá de encontro ao sacerdote Ilquias, e vocês vão lá no templo e reparem tudo que está desajeitado, desalinhado, tudo que está lá cheio de poeira, tudo que está desorganizado no templo. Eu quero que o templo fique bonito, eu quero que o templo fique bom, eu quero que o templo fique perfeito para a adoração. E quando eles estavam fazendo esse tipo de trabalho lá no templo, acharam o livro da lei. Acharam o livro que dava toda a base de orientação para Israel até aquele momento. Logo nós percebemos, se o livro da lei estava numa situação de tão abandono dentro do templo, e o templo também estava nessa situação de abandono, logo nós percebemos o nível de falta de compromisso que era daquele povo com Deus.
E da mesma forma é a nossa vida espiritual. A gente não pode deixar o nosso templo, né, cheio de sujeira, de imundície, de maneira que esqueçamos os princípios do Senhor que estão cravados dentro do nosso coração, que o Espírito Santo já cravou, né? A palavra de Deus dentro da nossa alma, na nossa vida, que nós já sabemos, que nós já conhecemos, que nós já estudamos, que nós já praticamos. Nós não podemos chegar até um ponto de desalento espiritual tão grande que esqueçamos disso. Por esse relato percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas que estavam expressas nele. Então, que nós possamos não repetir os erros, né, da nação de Israel naquele momento do reinado de Josias. E Josias, como sendo um rei que o seu coração se voltou para Deus, se doou para Deus, a primeira coisa que ele fez foi mandar reparar o templo do Senhor e organizar as coisas. Quando o rei recebeu esse livro e viu o que estava acontecendo, ele teve uma atitude. Eu queria que o senhor trouxesse essa atitude do rei. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, né, por essa atitude e por ver Josias, um homem que percebeu as suas falhas, né? Nós vemos que Josias, o comentarista, ele fala que Josias ele não culpou ninguém. Porque existem muitas pessoas que às vezes, né, culpam os outros, né, terceiros pelos seus erros, pelas suas faltas, como que está, né, espiritualmente. Mas eu não vou para a igreja porque eu não gosto do pregador, quem que vai pregar, quem que vai cantar, e às vezes alguém me maltratou e assim vai. Mas nós vemos que a adoração ela tem um valor pessoal, um valor de sinceridade que nada pode abalar e nada pode tomar esse lugar de adoração. Então Josias, ele tinha esse desejo, ele estava vendo a situação de como que estava o templo e ele teve essa preocupação, né, da restauração. E quando ele encontra, na verdade, que o sacerdote Uquias, que encontra esse livro, e pelo que podemos ver, aqui não diz qual era o livro, porque a Bíblia eram vários pergaminhos, né, vários rolos, né, dos livros do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e há alguns escritores que possam dizer que provavelmente esse livro que foi achado, ou esse pergaminho que foi achado, foi o livro de Deuteronômio, né, que é onde realmente tem praticamente a lei de Deus, assim, de uma forma bem completa, né, do que se pode fazer, do que Deus exige e de cada um. Então, quando ele começa a ler, ele vê que ele tinha cumprido, ele vê que ele estava no plano de Deus, ele vê que ele tinha feito algo que realmente estava agradando a Deus, e ele vê também o reconhecimento da necessidade de como que ele estava perante Deus. E ele vem, né, rasga suas vestes, né, como um sinal de arrependimento, como um sinal de reconhecimento do Deus verdadeiro, que exigia dele de uma vida mais santa, uma vida realmente perante a sua face. Isso traz muita lição para nós, né? Vemos que Deus, ele existe de cada um de nós, e que possamos ter assim esse temor, essa consciência do seu poderio, da sua vontade ser cumprida nas nossas vidas, e que não possamos de forma alguma colocar, né, ninguém como um impedimento nas nossas vidas, ou também culpar ninguém pela nossa situação espiritual, como que estamos diante de Deus. Perfeito. Então, ele, enquanto líder, assumiu a responsabilidade. E aqui é uma lição muito valiosa para qualquer pessoa que deseja ser um líder. O líder sempre vai ser o que assume a responsabilidade. Eu até ontem mesmo estava ouvindo uma pessoa tratando do contexto de liderança, e ela dizia assim, o bom líder
é sempre aquele que, quando está tudo bem e tem sucesso na atividade que a equipe dele está se propondo a fazer, no caso de Israel, o povo de Israel, se tivesse tudo bem, os créditos daquilo seria transmitido para o trabalho em equipe. Quando está tudo ruim, o líder sempre é aquele que se olha no espelho e diz assim: o que é que eu posso fazer de diferente para que essa situação seja mudada, para que os meus liderados possam seguir. Então, Josias, ele teve essa atitude, e essa atitude rendeu a ele um prêmio muito bom. E você vai ver daqui a pouco o prêmio que foi rendido a ele, tá? E demonstra que ele foi um grande líder. Mas, Deus, qual foi o prêmio que Josias, apesar de a nação estar corrompida, apesar de a nação ter estado adorando a outros deuses, qual foi o prêmio que ele ganhou? A Bíblia diz que ele chamou o sacerdote Ilquias, né? Na verdade, na época, sumo sacerdote, principal dos sacerdotes, e disse assim: Ilquias, vai consultar a profetisa Uda, que era comum naquela época, né? Deus falar ao povo através dos profetas. Naquela ocasião tinha uma profetisa chamada Uda. Vai consultar ela e ver o que é que o Senhor quer para nós. Como é que o Senhor quer trabalhar aqui em Israel através do meu reinado? E aí, quando Ilquias vai até Uda, ela profetiza: realmente, Deus ele não está se agradando da situação que está o povo, e Deus vai entregar o povo cativo. Deus vai corrigir o povo, porém, isso não vai acontecer no seu reinado. Olha, enquanto Josias foi rei, Deus não desceu a espada sobre o povo. Isso aí podemos ver o amor de Deus, né? O amor de Deus para com aqueles que agradam a Ele é muito lindo, né? É muito lindo, é muito maravilhoso, porque Deus, eu sempre digo isso, e às vezes a gente tem que ter essa consciência, essa convicção, que você sabe que Deus, Ele guarda os seus, uma pessoa pela sua fidelidade, Exato, pela sua vida, pela sua comunhão. Vemos que enquanto o rei Josias ele estava vivo, Deus não permitiu a destruição. Deus não permitiu a invasão. Deus não permitiu o sofrimento do povo. Então, por uma pessoa, olha o amor de Deus. Deus deu livramento. Deus dá um livramento a uma nação. Então, isso é muito interessante, que podemos trazer isso para as nossas vidas. Quantas pessoas, quantos pais que têm filhos que não estão na casa do Senhor, que estão aí absolutamente abandonados. Mas é necessário que haja desse pai, que haja desse irmão, muitas das vezes. Quantas vezes que às vezes é um irmão só dentro de casa que serve a Deus, a família ninguém serve. Mas pelo amor dele a Deus, Deus poupa, Deus dá livramento. Eu tenho testemunho de livramentos que Deus deu a irmãos meus, e eu acredito, devido às orações, a imploração perante Deus. Livramento de morte. E Deus abençoa. E Deus abençoa. Livramento de morte. De livramento que não era para estar mais vivo. Pelo que aconteceu, não era para estar mais vivo. Mas eu tenho a convicção e tenho esse sentimento que é o amor de Deus devido à fidelidade e esse serviço mesmo a Deus que a pessoa tem, que Deus ele tem poupado, ele tem livrado, ele tem guardado e ouve as orações. Perfeito. Então, ele foi um rei que através dele, Deus executou sim a sua vontade de maneira soberana, mas através dele, Deus também derramou a bênção sobre a vida do povo de Judá naquela ocasião. Nós vamos ver aqui nesse segundo tópico a renovação do pacto com o Senhor. Quando Josias percebe isso, ele ouve a voz do Senhor através da profetisa, o que é que ele faz? Ele pega o livro, junta todos os principais, junta toda a liderança, junta todo o povo, e ele lê a palavra de Deus de novo diante do povo. Qual que era o intuito dele? Era que a fé voltasse a ser gerada dentro do coração do povo, a fé no Deus verdadeiro, no Deus dos antepassados dele, dos ancestrais dele, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. E eu achei interessante que o comentarista diz assim, e a partir daquele momento iniciou-se um verdadeiro avivamento no meio do povo de Judá. Aí o comentarista disse assim, o verdadeiro avivamento ele começa com a escuta da palavra de Deus.
Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. E aqui nós aprendemos uma coisa muito importante, porque somente a palavra de Deus pode provocar o verdadeiro avivamento. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, qualquer tipo de avivamento que não tenha a base na palavra de Deus, ele não se sustenta por muito tempo. É um avivamento fajuto, é um avivamento fraco, sem conteúdo. Mas quando o avivamento ele é baseado na palavra de Deus, como foi o caso lá de Josias, da nação de Israel, aí Deus abençoa, aí o povo se converte de verdade, aí o povo chora aos pés do Senhor de verdade, aí Deus abençoa e livra das mãos dos inimigos. E esse compromisso com a palavra de Deus é um compromisso que essa nossa geração atual, os dias que nós estamos vivendo, precisa ser reafirmado esse compromisso com a palavra de Deus. Porque hoje nós vivemos uma geração muito seletiva com a palavra de Deus. Uma parte eu acredito e sigo, outra parte que de repente me corrige, que confronta as minhas vontades, que confronta o meu eu. Essa outra parte eu não acredito e nem sigo, é coisa que ficou no passado. Nós não podemos ser assim. A palavra de Deus, ela é nova todos os dias. A palavra de Deus é alimento para nós. A Bíblia diz que passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. E ela mesmo se autodefine, né? Como uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que é apta para discernir as intenções do coração e que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medula do corpo. O apóstolo Paulo diz que toda a palavra de Deus divinamente inspirada, ela é apta para corrigir, é apta para redarguir, é apta para exortar, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, não para má obra. Então a Bíblia, ela nos aponta para a direção correta. É por isso que nós precisamos ter esse compromisso com a palavra de Deus, né? E aí nós vamos para o terceiro tópico da lição, presbítero Israel. Gostaria que o senhor assumisse esse terceiro tópico aqui. Celebração da Páscoa? Isso. Isso, é bom. Graças a Deus. Então, nós vemos já no terceiro tópico, já no final da nossa aula, que é a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guarda do templo e etc. Então, nós vemos uma beleza, né, nesse reinado de Josias, e essa preocupação de realmente trazer a liturgia do culto, né, completa, né? Então, a preparação do culto. Vemos que o culto a Deus, ele precisa ser com ordem e decência, assim que diz a palavra de Deus. Precisa ser com compromisso, precisa ser organizado, precisa ter começo, precisa ter meio e precisa ter fim. E precisa também de pessoas que façam a celebração, que haja alguém que cante. Somos levitas, precisa ter no culto, né? Precisa ter alguém que traga a mensagem, a palavra. Precisa que alguém direcione todo o culto. Então fala de organização. Então nós vemos nessa parte aqui que esse culto ele foi feito organizado. Ou seja, não faltou ninguém na liturgia. Então vemos que a obra de Deus ela não pode ser feita de qualquer maneira. Não precisa. Vemos, trazendo para os nossos dias, existem aqueles que querem fazer um culto, de repente só com hino, só com canto. E às vezes precisa se ouvir a palavra. Quantas pessoas que às vezes vão para ali, para o culto, porque querem ouvir uma mensagem. E como que vão sair se só ouvirem o canto? Então,
é necessário, vemos que Josias ele é um exemplo para as igrejas de hoje, né, que tem que ter a celebração. Vemos aqui também a maior Páscoa da monarquia. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubou os altares a deuses pagãos e destruiu os sacerdotes que realizavam tais abominações. Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Então, quando diz que Ezequias, ele derrubou os altares a deuses pagãos, destruiu os sacerdotes que realizavam tais abominações, aí fala aqui, sacerdotes. Então, aqui nós podemos ver que nem todas as pessoas, elas são aptas, ou são preparadas, ou são chamadas por Deus para estar ali, para fazer a obra do Senhor. Porque há quem diga, ou há quem pense que fazer a obra de qualquer jeito Deus vai receber. Então, não pode existir a idolatria, porque aqui vemos que Josias ele se preocupou quando ele viu o que aqueles altares aos deuses pagãos. Existiam até os sacerdotes, aqueles que estavam ali à frente, e que serviam ao deus Baal, e que esperando que o povo de repente fosse bom, e o povo achasse que aquilo ali era normal. Mas ele, com um pensamento, o seu temor, o seu coração voltado para o Deus verdadeiro, ele colocou a casa, digamos assim, a casa em ordem. Então isso é muito interessante para todos nós, que possamos ter essa convicção, possamos ter esse zelo. Vemos o zelo do culto, o zelo na casa de Deus. Então não podemos achar e pensar que estar na casa de Deus, só ir para a casa de Deus fazer as coisas relaxadamente, de qualquer maneira Deus vai se agradar do que Deus quer. Então temos que ter a convicção onde que nós estamos, qual que é o lugar, um lugar sagrado, e fazer as coisas com ordem e decência, e aí temos certeza que Deus recebe, não é? E Deus aceita. Perfeito, muito obrigado para a gente, Israel. Então, meu irmão, nós chegamos ao final desta lição da Escola Bíblica Dominical. Estudamos hoje aqui sobre o reinado de Josias, né? Um rei que foi temente ao Senhor, que entregou seu coração nas mãos do Senhor, que acabou com toda forma de culto a outros deuses em Israel, mais uma vez restaurou, né, o culto a Israel. Um rei que preservou o compromisso com a palavra de Deus, mostrou a palavra de Deus para o povo e através disso um grande avivamento aconteceu em Israel. Que isso seja, em Judá melhor dizendo, que isso seja exemplo para as nossas vidas. Nós possamos permanecer na presença do Senhor, servindo a Ele com todo o nosso coração. Deus te abençoe. Na próxima semana nós teremos a última aula desse trimestre, o cativeiro de Judá, né? A lição número 13. A última aula desse trimestre nós falamos sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Até a próxima semana, nós te aguardamos em nome de Jesus. Até a próxima, Deus te abençoe.